Olá, meus amigos aqui do Rico Domingues. Bom, vamos passar aí pelas questões da prova de direito eleitoral do concurso da Alesc, prova realizada no dia 12. Rapidamente, bom, espero que todos estejam bem, né? Espero aí que todos tenham feito uma boa prova nesse certame. E mais uma vez aqui me apresento, meu nome é Rafael, está aqui minhas redes sociais, caso queiram, né, dialogar aí acerca de alguma questão. Bom, foram três questões propriamente de direito eleitoral e uma de direito eleitoral e direito constitucional, vamos dizer assim, né? Eu trouxe aqui um slide rapidamente para passar com vocês acerca aí dessas questões. Primeiramente, dizer que a maioria das questões foram abordadas nessas nossas três aulas, né? Questões aí envolvendo desincompatibilização daquele detentor de cargo eletivo no Poder Executivo, né? Questões aí envolvendo partidos políticos, entre outras questões que nós abordamos aí na sala de aula. A primeira questão que eu reputo aqui cabe, né, a alteração do gabarito, já que a banca trouxe aí um gabarito de letra, a questão 49, 48, a banca trouxe o gabarito de letra A, e aqui, né, falo com os senhores. Maria, prefeita do município Alfa, em seu segundo mandato, almejava concorrer nas eleições que seriam realizadas no ano subsequente. Por ter dúvida em relação à presença ou não de uma causa de inelegibilidade, consultou um especialista na matéria, sendo-lhe corretamente respondido que caso a eleição seja. E aí, o gabarito, no meu entender, não sei aqui se o professor de Direito Constitucional, e aqui, sem querer invadir, né, a disciplina do professor, no meu entender, o gabarito seria a letra D. Por que que seria a letra D? Pela leitura do artigo 14, parágrafo 6º, e pela leitura do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Complementar 64/90. E eu trouxe aqui um slide para os senhores, que dizem que esses detentores aí do cargo do Poder Executivo, inclusive os prefeitos, como é o caso da questão, deveriam renunciar respectivos seus mandatos até 6 meses antes do pleito, o que nos traz aí a assertiva D, né? A banca trouxe como a correta a alternativa A. Eu elaborei aqui, né? Estou enviando para o Rico Domingues, para a parte de ensino jurídico, um modelo de recurso. Peço para que vocês utilizem apenas como um esboço esse modelo, sob pena de, caso, né, utilizem todos esse mesmo recurso, sob pena da FGV não conhecer aí o recurso, já que a banca adota essa postura quando tem um recurso, diversos recursos no copia e cola, tá? Então, eu peço para vocês utilizarem como um esboço, complementarem, utilizarem aí as próprias palavras, tá? Para que esse recurso seja acolhido, ok? Então, no meu entender, a questão 48 caberia um recurso e seria um recurso para alteração de gabarito. A alteração do gabarito de letra A para a letra D, ok? A outra questão propriamente de direito eleitoral foi a questão número 67, em que João foi condenado à pena privativa de liberdade em sentença criminal transitada em julgado. Então, logo foi transferido para o regime aberto, em que apenas deveria dormir na unidade prisional. Tão logo foi transferido para o regime aberto, em que deveria apenas dormir na unidade prisional,
decidiu que deveria oferecer um exemplo aos mais jovens e influir para que os outros seguissem o seu caminho. Por tal razão, decidiu iniciar sua carreira política filiando-se ao partido político Alfa, com o tempo de filiação exigido para que os filiados pudessem concorrer a cargos eletivos, foi reduzido por Alfa no ano da eleição de 1 ano para 6 meses. Então, João decidiu que concorreria a um cargo eletivo. À luz da sistemática, é correto afirmar que a narrativa, e aqui o gabarito letra E, né, somente apresenta incorreção em relação à filiação de João à Alfa e ao momento em que foi reduzido o tempo de filiação. E aqui eu trago para vocês, trago para os senhores, o artigo 20 da Lei 9.096, que vai dizer exatamente que é facultado ao partido político estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidárias superiores ao previsto na lei. Tá? E aqui, reparem, que o partido trouxe um prazo menor do que aquele previsto na lei. Então, havia uma incorreção com relação a esse prazo, né? E, além disso, o parágrafo único vai nos trazer que o prazo de filiação partidária fixada no estatuto do partido não podem ser alterados aí no ano da eleição, em respeito, né, ao princípio da anterioridade previsto aí no artigo 16 da Constituição Federal, já que por esse princípio nós sabemos que as regras do jogo não podem ser alteradas no ano eleitoral. Então, com base nesse dispositivo, nós marcaríamos aí a letra E, né? Então, essa é uma questão que não comporta, ao meu entender, recurso, e o gabarito correto é a letra E. Espero que os senhores tenham aí acertado essa questão. Bom, a questão de número 68 vai nos trazer que João, filiado ao partido político Beta, foi eleito deputado federal em razão dos esforços de Beta e da importante camada da população cujo anseio busca expressar, esse partido logrou êxito em eleger 14 deputados federais distribuídos em 10 estados da federação. Apesar disso, poucos dias após a posse no cargo, João decidiu que teria maior realização no partido político Sigma, que elegera 30 deputados federais, também distribuídos em 10 estados. Ao consultar um especialista, foi corretamente informado a João que essa é uma questão em que pese não nos dizer o ano da eleição, né, deixar isso um pouco aberto, é uma questão que, no meu entender, poderia trazer essas informações para evitar aí qualquer discussão. A alternativa que foi dado o gabarito, e, no meu entender, a correta, é a letra D, né? É possível a filiação a Sigma sem perda do mandato, mas essa filiação não será considerada para fins de distribuição do recurso do fundo partidário. E é o que diz o parágrafo 5º do artigo 17 da Constituição Federal. Então, ao eleito por partido que não preencheu os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. E é o que diz aí a letra D, né? Então, reparem que é possível a filiação sem perda do mandato, mas não será considerado para fins de distribuição dos recursos. E aí, as outras alternativas, a letra A diz que somente pode se filiar caso haja aquiescência do partido. A gente sabe que pode haver essa filiação havendo aquiescência, mas não é somente. Então, a palavra somente faz com que a assertiva seja equivocada, já que nós sabemos que há outras hipóteses, né? Tanto na janela eleitoral aí, há outras hipóteses que pode haver essa filiação do partido. A letra B diz que perderá o mandato, e essa é a regra, mas também
também não é a hipótese aqui a ser marcada. A letra C, é possível a filiação sem perda do mandato, e essa será considerada para fins, é o que é contrário ao que dispõe o artigo 17, parágrafo 5º, né? E a letra D é a correta, a letra E, a gente sabe aí que no período mínimo de filiação é 30 dias antes do período mínimo de filiação, e nós trabalhamos aí algumas questões bem semelhantes a essa nas nossas aulas, tá? Então, também espero aí que os senhores e as senhoras tenham logrado êxito nessa questão e acertado aí, marcando o gabarito D. E a última questão de direito eleitoral é a questão de número 69, que vai dizer que em determinada eleição municipal, João, filiado ao partido político Alfa, foi eleito vereador da Câmara Municipal de Beta. Logo após a diplomação, Maria, que também concorrera ao cargo eletivo de vereadora pelo partido Sigma, mas não for eleita, situação que permaneceria inalterada mesmo com a cassação de João. E aí, né, no caso, ela ingressou com um recurso contra a expedição de diploma, e esse recurso foi ajuizado apenas em face de João, tendo como causa de pedir a alegada falta de condição de elegibilidade. E aí a banca nos trouxe o gabarito E, também, no meu entender, não comporta aqui recurso, né? Nós trabalhamos essa questão nas ações eleitorais, a, a desnecessidade, né, do litisconsórcio passivo, e aqui eu trago um julgado para vocês, num recurso contra expedição de diploma, o litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos eleitos e a agremiação da qual eles são membros não é de formação obrigatória, tá? E também trouxe para vocês uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, num recurso contra expedição de diploma, que diz que o candidato é parte legítima, ainda que não tenha benefício direto com o provimento do recurso. Tá? Além disso, peço aos senhores para a leitura aí da súmula 40 e a súmula 38 do TSE, que também aí trazem os fundamentos dessa questão. Bom, como eu disse, vou encaminhar o esboço do recurso da questão 48. Espero que os senhores façam as devidas alterações, tá? Espero que, né, mais uma vez, tenham ido bem nesse certame, e caso não tenham logrado êxito, concurso público é assim mesmo, né? Tem que levantar, reprogramar, corrigir a rota, né? Corrigir aí o que é para ser corrigido, conferir a prova, ver as disciplinas que foram bem e não foram, e seguir, né? Concurso público é isso, é a persistência, e espero aí que os senhores levantem e sigam os próximos, tá certo? Bom, era isso que eu tinha para trazer aos senhores com relação a essas questões. Caso tenha ficado alguma dúvida, estou à disposição aí, ok? Forte abraço a todos.